região íntima, com a nossa área íntima. O Dr. Pellini vai conversar com a gente sobre Olá. isso. Tudo bem? Boa tarde. No verão a gente precisa ter um cuidado mais com o corpo em geral. Bom, vocês estavam falando de cuidados com a pele, hidratação, cuidados com o cabelo. E muitas mulheres esquecem que o ambiente genital é muito sensível, principalmente mudança de temperatura. E está fazendo realmente muito calor. Muito calor. Né? E há muitas clientes que têm queixas absolutamente nesse local. Transpiração, umidade, depilação excessiva. E a gente selecionou alguns cuidados que podem ser úteis durante o verão agora, já que o ambiente ligado ao mar, ligado à piscina, praia, é bem mais frequente. Perfeito. Então vamos a algumas dicas sobre a região íntima da mulher. Não fique por muito tempo com o biquíni molhado. O que é muito tempo, doutor? Bom, você pode imaginar por que a área genital, vagina, ânus e canal urinário estão no mesmo local na espécie humana. Não parece estranho esses três locais estarem muito próximos? É que a natureza tinha bolado uma ideia de que humanos que ficam de pé, esse espaço estaria fechado, mas ao agachar para urinar, para evacuar, para cuidar de uma criança ou para plantar, o espaço vaginal se abre. E ao entrar ar, ativa um processo de formação aerobiótica de um lactobacilo, chamado lactobacilo acidófilo. Então, o hormônio feminino, o lactobacilo, a entrada de ar dentro da vagina facilita a formação de ácido lático. Tá. E protege esse ambiente diferente do que os outros ambientes que são mais alcalinos. Infelizmente, quando você usa o biquíni molhado, você tampona a passagem de ar. Quanto mais tempo você tiver com esse espaço úmido, mais fácil a chance de infecções de um ambiente para o outro. E o ideal seria esse biquíni ser trocado. Por exemplo, se você vai ficar 2, 3 horas na praia, se você tiver chance de trocar de biquíni, melhor. Pelo menos cada 2, 3 horas. Por um seco. Por um seco. Tá. Seria o ideal. Agora, infelizmente, isso é praticamente inviável. Mas não se recomendaria ficar mais do que 3 horas com o mesmo ambiente úmido, com o biquíni molhado, principalmente com água do mar. Então, mas por exemplo, a vida real. Eu vou para a praia de manhã, fico até o final do dia. Então eu vou ficar muitas horas. Muito tempo. Areia, água do mar, com o biquíni molhado. O que eu posso? O que é o ideal? Ao terminar esse processo, você fazer uma higiene com um sabonete líquido, chamado sabonete íntimo, cujo objetivo é tornar esse ambiente mais ácido. Retirar com água corrente o excesso de sal, o excesso de água do mar ou de areia, e aí fazer uma higienização com sabonetes ácidos. A gente chama de sabonetes íntimos. Na verdade, não são sabonetes, são acidificantes externos. Isso ajudaria a reequilibrar o pH que precisa para esse espaço que ficou 3, 4 horas exposto a um ambiente úmido e abafado. Isso vai evitar o quê? Vai evitar a chance de bactérias do intestino passarem para a vagina e principalmente uma grande causadora de infecções vaginais no verão, que é a Candida albicans, que vive no intestino e ao crescer na vagina produz placas brancas, irritantes, coceiras e pruridos muito incômodos. Então, para quem vai viajar, esse hidratante íntimo... Vale a pena levar. Vale a pena levar na mala. É vendido como sabonete íntimo, mas na verdade você pode usar o sabonete que você está habituado e gostaria de usar. Mas para fazer um enxágue depois, vale a pena ter esse sabonete, vale a pena ver no produto o pH. O ideal seria pH 3,5, 4. Perfeito. Mais uma dica. Evite roupas muito apertadas e tecido sintético. Pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo. Você tem que permitir que a vagina receba ar. E esse ar ativa a formação de lactobacilos acidófilos. A entrada de ar é obrigatória durante o dia. Se você está o dia inteiro com calça jeans e agora esses jeans que são modeladores, principalmente elásticos, nylon, lycra, o mesmo legging, né? Muito, quer dizer, esteticamente parece muito elegante, mas infelizmente para o genital é muito ruim, porque não permite ventilação. O ideal seria a cada poucos 2, 3 horas você permitir esse airamento. Quando você for evacuar, urinar, se possível permitir que o ar higienize essa parte. Tá. Mais uma dica. Não utilize absorventes diários. Mas e se eu estou no meu período? Então, na verdade, você tem absorventes para uso menstrual. Isso tudo bem. Você vai usar o tampão, vai usar o coletor ou vai usar o absorvente externo. Perfeito. Todas estão muito habituadas a usar determinado período e substituí-lo com frequência. O que a gente critica muito são os absorventes protetores de calcinha.
Na verdade, você está protegendo a calcinha, mas está abafando o espaço vaginal. Não é saudável. Infelizmente, o ideal seria trocar a calcinha 2, 3 vezes por dia, se você pudesse. O protetor de calcinha é um mal muito ruim para a vida feminina. E é muito interessante que ele é muito usado. Muito usado. Praticamente a maioria das mulheres usa com uma frequência muito alta. E ele é muito incômodo porque dificulta a ventilação. E ele tem outro inconveniente. Se você for se submeter a um ato sexual espontâneo, de repente você está com protetor de calcinha, você está numa situação complexa, porque o parceiro não vai se sentir confortável em encontrar um protetor de calcinha. Então, nem que eu troque esse protetor, o mini, com frequência, não é legal. Não é legal. Tá. O legal seria, se você está em período menstrual, usar o coletor, o absorvente tampão ou absorvente externo, mas não usar protetor de calcinhas, a não ser que você esteja em tratamento, um corrimento, usando cremes. Mas no dia a dia, proteger calcinhas para quê? O ideal é proteger o espaço vaginal, né? Mais uma dica. Beba água regularmente para hidratar as mucosas e urinar várias vezes. Então, a maior proteção vaginal, não só vaginal, mas gengival, lacrimal, é a umidade. O espaço de umidade é fundamental para manter a ativação biológica do pH e das bactérias que vivem nesse local. Se você hidrata, as mucosas elas ficam mais protegidas. Então a vagina tem que estar hidratada, o intestino tem que estar hidratado. E o ideal é você urinar várias vezes, não retendo urina na bexiga. Então, principalmente em períodos de verão e férias, a quantidade de líquido deve aumentar para 2,5 litros de líquido por dia. E, se possível, líquidos que não tenham corantes. Água seria o ideal. Água. Porque corantes, acidificantes e principalmente açúcar aumentam a chance de infecções urinárias. Tá. Próxima dica. Evite depilar completamente a região íntima, seja qual. Então, hoje dos métodos não há utilizados. como você conseguir mais fazer com que as mulheres modernas não se depilem. É uma característica adquirida pela geração Z, que está no mercado hoje, a mulher, e faz parte do projeto sexual de depilação. Se você for fazer depilações, o uso de depilação a cera tem que ser muito bem controlado. De preferência, ceras que sejam substituídas e num processo descartável. Com gilete é o pior, porque agride muito e é uma área muito rica, sensível, você pode falhar, pode fazer pequenas fissuras. Se você tem esse projeto como uma coisa natural, melhor fazer depilação a laser, o resultado é muito bom. Mas é muito mais caro. É muito mais caro, mas para quem faz depilação com frequência, esteticamente se sente mais confortável, é um investimento interessante. E se colocar na ponta do lápis, né? Compensa. Quantas vezes na vida eu vou... Agora, supondo então que eu use lâmina e me ferir na região íntima. É muito complexo, porque você vai ter que proteger. Rapidamente usar um creme hidratante, se possível um acidificante e uma pomada, se possível, que diminua o processo inflamatório. Num ferimento que te incomode, é interessante conversar com o ginecologista, porque é uma área que tem muita chance de formação de furúnculos, de infecções e foliculites. Pode ficar sério, então, hein? Se você optou por depilar, então o meu plano é depilação completa. Tá. Você tem que usar sempre um acidificante. O que é um acidificante? Que são esses sabonetes íntimos de pH baixo. Então, por exemplo... Em torno de 3, porque veja, o que nós comentamos no começo, agachar, entrar ar, protege o espaço vaginal. Os pelos nessa região são fundamentais. Todos os nossos orifícios têm pelos em volta para proteção. A vagina também tem. E, infelizmente, ao retirar, você diminui aquela microbiota, diminui aquele ambiente úmido que seria necessário. Então, você tem que substituir. Eu me depilo, porque sexualmente é mais interessante para o meu parceiro, e mais higiênico, porque me sinto mais confortável, mas eu preciso compensar usando, após o enxágue, após o banho, um hidratante que tenha, se possível, pH baixo. Tá. Mais uma dica. Não exagere no número de lavagens na região genital, ou seja, não tomar muito banho. Na verdade, essa região tem uma proteção natural. Pelo ar, pelo ambiente, pela umidade, pelos lactobacilos. Se você faz higiene muito frequente, você tira essa proteção. A pele, por exemplo, tem um pH ácido. Se você lava com sabões neutros, você vai acidificando, vai alcalinizando. E isso muda o pH. Não é legal. Então, não é legal tomar muito banho, fazer muita higiene, fazer ducha vaginal é totalmente contraindicado. Duchas com duchinhas dentro da vagina, com aplicação de líquidos, água corrente, isso retira a defesa. Então, você pode fazer o seu banho, pode fazer a sua higiene, lógico, você na praia, saiu da praia,
mas não muito frequente. Mesmo se não está na praia, muito calor, né? Mas também 1, 2 vezes ao dia, higiene local. Você pode usar, por exemplo, o bidê, é muito comum, mas não fazer excessivo. Tá. Tem clientes que acham essa região tão diferente. Eu tinha uma cliente, por exemplo, que usava um sabonete para o rosto e para o corpo e um sabonete para a genitália. E aí esse sabonete que ela usou na genitália, ela já jogava fora porque tinha medo na hora de tomar outro banho que trocasse o sabonete. Imagina a neura a relação dessa região que é extremamente complexa, né? Então, se possível, usar um sabonete normal, mas na região genital já um acidificante. O hidratante ou acidificante, em torno de 3,5%. 3,5, 4 de pH. Está escrito nos produtos. Tem vários no mercado hoje. Varia o preço? Olha, normalmente na faixa de R$35, R$40, o que vai dar talvez para um mês. É o quê? Um vidrinho É como assim? se fosse um produto um shampoo, só que ele é com objetivos da região íntima. Caro, né? Ele não é tão barato, porque no passado ele era vendido disponível nas prateleiras. Hoje você tem médicos prescrevendo. Na hora que prescreveu, ele aumentou de custo. Ganhou status. Mas vale a pena você procurar nas farmácias aquele que te é agradável. Não precisa ter cheiro, não precisa ter cor, mas ler pH. pH 3,5, pH 4. Tá. Próxima dica. Dispense amaciantes e alvejantes ao lavar as suas calcinhas. E não lavar a calcinha no chuveiro com sabonete. Pode, mas não seria o ideal. O ideal seria você secar essas calcinhas em ambiente especificamente ensolarado. Não é interessante deixar no mesmo local. Não tem sentido o seu namorado, seu parceiro, ver uma calcinha pendurada no chuveiro. Isso é extremamente broxante. Independente do parceiro não vale a pena. Não é saudável para a mulher. Quer dizer, pode ser prático, mas não é ideal. A gente aconselha também os amaciantes, alvejantes, eles são agressivos para a pele, principalmente com o passar do tempo. Veja que o ideal seria você usar um sabonete neutro, desses de máquina de lavar, secar ao sol, não, se possível, não deixar em local úmido, porque a cândida, que é o habitante vaginal mais incômodo, ele resiste em forma de esporos até 3, 4 meses. E muitas mulheres acham que a candidíase veio do parceiro no ato sexual. E a gente sabe que não, essa cândida é sua, que já estava na pele, já estava no intestino, ou estava na calcinha úmida e veio para você depois. E o parceiro pode colaborar levando de um ambiente para o outro. Então o ideal é uma calcinha seca, se possível ao sol, em ambiente arejado. Né? Tá bom. Próxima dica. Atenção especial. Excessos de álcool e condimentos na alimentação. Condimentos, qualquer condimento vai ser eliminado via transpiração, via intestinal, via urinária e via vaginal. Então, por exemplo, pimenta, gengibre, são tonalidades de alimento que vão alterar a sua sensibilidade. Isso pode favorecer risco. Então, pimenta, condimentos... Então, vamos lá. Pimenta, gengibre, condimentos o quê? Condimentos, por exemplo, gengibre, já falei, né? Excesso de sal, excesso de coisas... Por exemplo, você vai fazer uma alimentação dessas afrodisíacas, né? Que tem temperos, tipo páprica, tipo comida indiana. Prepare-se, porque a sua função urinária, a sua função vaginal pode ser afetada. E muito provavelmente álcool em excesso também. Então, por exemplo, álcools com níveis de 40%, uísque, gin... e vodka, prepare-se que esse material vai ser eliminado via urinária na forma de aldeído e vai irritar se possível. Então você bebeu demais, comeu coisas condimentadas, aumentou seu teor eufórico sexual, vai aumentar a frequência sexual, prepare-se que pode ficar mais sensível. O ideal é hidratar, né? Para cada taça de vinho, 1 de água, para cada taça de bebidas destiladas, 2 taças de água. Hidratando, urinando mais, você equilibra. Durante o consumo, Tem mais dica? Tem. Atenção especial. Sexo no mar ou na piscina. Por quê? Bom, sexo no mar e na piscina é obrigatório para todo casal que está se conhecendo, que está vivenciando experiência afetiva. Obrigatório. É uma experiência inédita, tem que ser feito. Mas tem que ter alguns cuidados. Nós já falamos um pouco sobre isso numa das reuniões. A vagina é um órgão que é virtual, então ele está fechado. Não tem ar dentro. E, na verdade, o pouquinho de ar que pode ter ficado durante a relação com a entrada do pênis pode comprimir o fundo vaginal.
A gente já teve acidentes em pronto-socorro de penetração sexual estocada dentro da vagina, dentro da piscina e rompendo o fundo de saco vaginal. Então, o ideal de um parceiro experiente seria primeiro colocar o dedo, permitir que esse ar que está na vagina saia, para depois sim permitir a penetração do pênis. Tá. É uma dica um pouco complexa para falar esse horário, mas são coisas que a gente, como ginecologista, pode ver. Sim. E um casal de namorado empolgado pelo furor sexual talvez nem saiba o que é isso. E o sal do mar? Então, sal, areia, tem que ter cuidado. A região é mucosa, ela não foi planejada para isso. É evidente que é muito erótico você transar na areia e isso vai rolar na sua vida, eu espero que sim. Mas é evidente que imediatamente depois você tem que fazer um cuidado retirando esse excesso de sal com uma hidratação e, se possível, sabonetes acidificantes. Perfeito. Outra dica. Atenção especial, areia da praia, acabamos de falar. Então, por exemplo, você está planejando uma relação na praia, não custa nada levar uma canga, uma toalha, porque... E independente do que vai acontecer ali entre o casal e tal, o fato de brincar com filhos. Sim. Às vezes a gente senta para brincar. Na verdade, não, principalmente biquínis hoje, que entram no fundo das nádegas, você vai entrar em contato com a areia e seu genital. Não é saudável, né? Não tem como evitar às vezes, mas se você puder, ao sentar na areia, ao sentar na praia, para sentar em qualquer lugar que você tiver, uma canga, uma toalha, você tem que pensar nisso anteriormente. Porque essa época do ano, o que a gente vê no consultório são coisas muito comuns, queixas muito comuns que poderiam ter sido evitadas. E não tem sentido você estar viajando, estar extremamente feliz e aparecer uma cândida que te irrita, te incomoda e vai prejudicar o seu fim de semana. Vamos ver se agora, atenção especial, preservativo reserva. Tem que levar, não tem jeito. Nunca confie que o seu parceiro tenha um preservativo e um só talvez não vai dar, porque você está num lugar seco, está num lugar úmido, esses preservativos não vão ficar na posição, vai romper. Lembre que umidade, sal, areia pode romper camisinhas. Então, num projeto sexual que você está indo para um local desses, tem que levar uma reserva especial. Camisinha, ainda mais um namorado novo, tem que ter. Aí depois, provavelmente, quando o foco íntimo está melhorando, você vai selecionando o método anticoncepcional, o método de proteção. Mas um jogo de camisinhas extras sempre tem que ter. Tá, temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho. Perguntas do pessoal de casa, vamos começar respondendo agora sobre cuidados com a região íntima no verão. Luísa manda a primeira pergunta. Em dias quentes, fico muito incomodada com a transpiração na região da vagina. Há problema em utilizar constantemente desodorantes íntimos e como controlar o suor? Bom, Luísa, esse é um problema bastante comum. Há mulheres e homens que têm transpiração localizada, ou nas mãos, ou nas axilas, ou no pescoço, ou nos seus genitais. Muito provavelmente, se esse fenômeno é muito intenso, valeria a pena conversar com um neurologista, porque às vezes são neurologistas, porque às vezes são fenômenos de gânglios localizados. Então, pode ser que ela tenha um problema neurológico num determinado gânglio da região sacra, que favorece excesso de transpiração. Não só genital, mas principalmente nas mãos, nas axilas, que são extremamente incômodos. Tá. Agora, se for um fenômeno só ligado ao seu dia a dia, não é uma coisa excessiva, mas veja os seus hábitos. Se você não está usando tecido sintético, se você não está permitindo ventilação, ou se realmente você está lavando demais, porque a pele acaba refletindo isso. Então, por exemplo, água quente favorece transpiração e assim por diante. Tá. Não é interessante usar desodorantes íntimos. Hoje, como ginecologista, a gente contraindica desodorantes íntimos. O ambiente vaginal tem um odor característico e tem uma proteção característica. Se você usa desodorante íntimo, você está despersonificando completamente seu ambiente genital. Não é ideal. É diferente de você usar um sabonete íntimo com objetivo de acidificação. Esse é diferente. Então, não desodorantes íntimos, sim sabonetes íntimos de acidificação. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Viviane. Tomar muito sol menstruada pode causar alguma infecção na vagina? Não há relação entre você estar menstruada e poder ou não poder tomar sol. Há clientes
que não se sentem confortáveis expondo-se ao sol quando menstruada. O problema é que, estando menstruada, você vai estar usando um tampão, um coletor ou um absorvente externo. E esses cuidados que a gente já comentou, de hidratação e principalmente de abafamento, pioram muito. Então, sol, excesso, absorvente, fluxo menstrual, chance de contaminação é maior. Então, seria aconselhável, no período menstrual, você usar menos tempo o biquíni, menos tempo o absorvente, fazer a higiene com mais cuidado, mas não perder a praia por fato de estar menstruada. Então, assim, pode causar alguma infecção na vagina, que é a pergunta da Viviane? Não, o fato de você estar no sol com menstruada não tem problema. Tá. Mas o fato de você estar usando algum protetor para menstruação pode favorecer mais chance de infecção. Tá, ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Mariana. No calor, posso trocar um banho por lenço umedecido? Então, os lenços umedecidos são hoje uma saída muito interessante para você ter disponível no seu arsenal de viagem. Então, você vai, por exemplo, num sanitário que você não está confortável, você está num ambiente que não tem um banheiro adequado. Os lenços umedecidos são muito úteis, desde que não tenham perfume e não tenham um produto tipo higiene de desodorante íntimo. O ideal é um lenço umedecido, teoricamente, do mesmo produto que você usa para o seu banho com acidificante. Hoje você tem o acidificante disponível para você ter em casa, tem recipientes pequenos para você levar em viagem e tem os lencinhos umedecidos, que são muito úteis, mas também não necessariamente precisam ser todo momento. O que a gente aconselha? Quando você for usar papel higiênico ou lenço umedecido, não esfregar. É muito comum durante o exame ginecológico a gente ver pedacinhos de papel higiênico que ficaram expostos nas partes íntimas. Isso causa irritação, agressão à pele. O ideal é você dobrar o lencinho umedecido ou o papel higiênico em quatro e só usar como se fosse um mata-borrão. Porque não há necessidade de você esfregar. Você vai coletar a urina? Não, você vai simplesmente secar o orifício uretral. Então dobrar o papel em 3, 4 pedacinhos, usar como um mata-borrão e retirar. Perfeito. Mais uma pergunta. Juliana, para lavar a região íntima, é melhor usar sabonete em barra ou líquido? É verdade que coco e glicerina são os mais recomendados? Bom, Juliana, você sabe como é que se faz um sabonete, né, em barra? Não, como é que é? Você usa banha animal, coloca algum aromatizante e coloca depois soda cáustica, NaOH. É assim que se faz sabão em barra. Não tem sentido você me colocar soda cáustica na região genital. Então, sabão em barra, teoricamente, eu tinha uma cliente que fazia o sabão em casa e usava só nos genitais, sabão feito em casa. Mas e o de glicerina que ela falou? Então, na verdade, sabão em barra não é ideal para essa região porque para você tornar o sabonete sólido, você tem que esterificar. É um processo chamado esterificação. Isso é feito com soda cáustica. Então, sabonete em barra na região genital não é interessante. O ideal sempre é líquido. O ideal não precisa ser coco ou glicerina, porque coco e glicerina são neutros. O ideal é um acidificante. Então, você pode usar até glicerina e coco, porque você gosta do aroma, gosta da sensação tátil, mas depois, para um enxágue, vale a pena fazer o banho com esses produtos clássicos acidificantes. Tem vários no mercado hoje, muito úteis. Tá. Mais uma pergunta. Val, faço natação 4 vezes por semana. Tenho que ter algum cuidado especial devido ao cloro da piscina? Bom, Val, primeiro parabéns. Você é uma das mulheres ativas. Seria ideal se todos nós pudéssemos fazer uma atividade física 4 vezes por dia. O limite é que a água de piscina, às vezes, tem cloro. E o cloro é um acidificante, mas em excesso, porque o HCl, que é o ácido clorídrico, agride a pele, agride o cabelo. Então, o ideal é, terminou a piscina, hidratação com água corrente e depois o hidratante acidificante. Tá. Algumas piscinas... piscinas, sim, é o que você ia dizer. Algumas piscinas são com água salgada. São com água salgada, é mais benéfico. E o que é ideal hoje, quando você for procurar um clube ou uma piscina, perguntar se ela não é ultravioletada. Porque hoje você tem piscinas que não tem nem sal, nem cloro. A água passa por um filtro de ultravioleta, que são as mais neutras e melhores possíveis. Agora, continue fazendo, se possível, só fazer esse cuidado. Terminou, lava cuidadosamente com água corrente e depois
acidificantes. E se tiver, então, essa opção da água ultravioletada, melhor. Vale o investimento. Vale. São piscinas mais modernas, mais caras, mas o investimento vale. Exato. O Dr. Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do Dr. Eliano, 11 5052 1409. Me pedem tanto o telefone do senhor que vou repetir. 11 5052 1409. E-mail secretaria@consultorio.com.br. secretaria@consultorio.com.br. Bom, primeiro te agradecer por esse ano que passamos juntos. Eu que agradeço. Nós vamos ficar agora de férias, de janeiro a gente se vê novamente. Isso. E lembrar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano, e se estiver na praia, esqueça um pouco do que eu falei e aproveite. Porque sexo é bem-vindo, sexo feito com gente inteligente, bonita, rica e legal, aproveite. E se a gente for levar tudo à risca, a gente não vivemos vive. Direito. Boa. Então, entre uma coisa e outra, faça aquilo que o coração mandar, tá bom? E o que for possível. Por favor. Excelente final de ano para o senhor. Muito obrigada pela confiança, pela parceria. Até ano que vem. Até lá. Bom Natal Obrigado. também, viu? Até mais. Ai, que gostoso. Muito obrigada, doutor Eliano.